A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entrar agora na terceira parte da capelania. Foi gravada uma aula sobre capelania, introdução em hospital, uma capelania também, louvado seja Deus, prisional. E agora esta aula é da capelania chamada fúnebre. Eu quero deixar a palavra de Deus no Evangelho segundo o evangelista apóstolo João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso? Então, bicho, a obra de Deus, a manifestação de Deus e até a própria compreensão da palavra de Deus vem através da fé. Que nós vamos, através da fé, crer na revelação e no poder sobrenatural de Deus. Jesus que andou sobre as águas, Jesus que falou para Lázaro, ressuscitado, Lázaro estava doente e morreu, a doença causou a morte, já estava doente e depois morto, já fazia 4 dias que ele morreu. Jesus chegou, mandou que o povo retirasse a pedra, porque tem coisas que é para o povo, para nós fazer. Mas tem um milagre, só quem faz é Deus. E Jesus olhou para o céu e falou: Pai, graças eu te dou por haver de me ouvido. Mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou falando assim para que o povo, os judeus, essa multidão que estão aqui, veja, ouça e creia que eu sou Messias, do hebraico Mexiá, que ele está ungido para salvar, curar, redimir, perdoar, da vida eterna no céu. Fazer milagres e maravilhas também. Sinais de prodígio também. Então, aqui na capelania fúnebre, a lei brasileira. Alguns pontos aqui resumidos para a gente poder ter uma noção, uma ideia. A personalidade se dá com o nascimento com vida, acompanhando o indivíduo durante toda a sua vida, e termina com o fim da existência da pessoa natural, ou seja, com a morte. Artigo 6º da Constituição. Num sentido genérico, podemos dizer que há 3 espécies de mortes, genérico e simbólico: a real, a civil e a presumida. A real é quando a pessoa realmente morre. A civil também havia através do atestado de óbito. E a presumida é quando às vezes não tem-se um corpo, mas chega-se à conclusão de que a pessoa realmente morreu. Não? Código Penal Brasileiro, artigo 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária é um crime que está registrado no nosso Código Penal. Artigo 210. Violar ou profanar a sepultura ou uma funerária é um outro crime também, está no artigo 210. Artigo 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele é um outro crime também que faz parte do nosso Código Penal brasileiro. Artigo 212. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas é um outro crime também. Artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, é punível a calúnia contra os mortos. Às vezes a pessoa morre, e tem pessoas aí que não devem fazer isso, mas às vezes faz, erroneamente. Vai no WhatsApp, vai nos grupos, vai no Facebook, vai nas redes sociais e escreve, registra muitas coisas negativas em relação àquela pessoa que vê a óbito. Entendeu? E sem, às vezes, poder provar um crime, e essa pessoa que faz tal coisa a qual eu aconselho para não fazer porque está errado, ela pode ser processada pela família da pessoa que morreu, que vê a óbito. Entendeu? Quem ama, respeita. E quem respeita está sempre agindo de forma conforme a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram. Independente da pessoa ter cometido os seus erros, ter tido suas falhas, mas quando tem uma morte, vem um luto. Luto fala de tristeza. Tristeza e luto fala de dor. E na maioria das vezes acaba levando a pessoas lágrimas. Mas bem-aventurados que choram, que serão consolados por quem? Por Deus Pai, Filho e pelo Espírito Santo, que atua também como o Consolador. Vamos avançar um pouquinho nosso estudo aqui sobre a capelania fúnebre. Introdução. Assistência religiosa aos enlutados é um ato de misericórdia, e todo ministro de Deus deve ser sólido e procurar ajudar a família com tato e amor quanto ao sepultamento do seu finado. O homem não foi criado para a morte, o princípio de Deus não era para morrer, mas com a entrada do pecado, com a entrada do pecado no homem, entrou a morte como atroz inimigo. Para os que estão em Jesus Cristo, a morte é um inimigo derrotado.
Porque conforme nós lemos lá a palavra de Jesus, ele mesmo falou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá com ele. Esse resultado. E todo aquele que crê em mim nunca morre. Passa dessa vida terrena para uma vida celestial, espiritual, né? Jesus falou ali em João, capítulo 5, deixa eu confirmar aqui, capítulo 5, né? Se não falha a memória, capítulo 3, 4, 5, que é capítulo 5, versículo 24, mas deixa eu confirmar aqui. Palavra de Jesus. João, o Evangelho segundo o Evangelista Apóstolo João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra de Jesus e crê naquele que me enviou, o Pai que enviou de seu Jeová e enviou do Filho, tem a vida eterna. E não entrará em condenação nenhuma, mas passou da morte para a vida. Então a pessoa que parte com Jesus parte salva para uma vida de eternidade, de paz, de amor, de alegria e sossego. Mas a Bíblia também fala e relata e adverte que aquele que negar Deus, as suas almas serão lançadas no fogo do inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, porque Deus é amor. Mas o amor dele se manifesta em quem ouve, em quem crê e em quem obedece. Não adianta a pessoa, já vi pessoa falar que ama a Deus, mas não quer seguir a Deus, não quer obedecer a Deus, quer viver só no pecado, viver da forma errada. Então essa obediência ela é carnal, ela é mundana e até do inimigo. Porque o amor verdadeiro, ele não mata, ele não destrói, ele não agride verbal nem fisicamente, não tira a vida de ninguém, mas ele quer viver em comunhão e quer ser um canal, instrumento para que as outras pessoas tenham vida e vida com abundância. Então aprenda isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se eu consigo achar o versículo que fala sobre essas questões. Apocalipse. Aqui fala sobre o juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a gente vai vendo aí. Apocalipse 22, né? 14 diz assim, ó, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. O sangue dele tem um poder purificador, para poder lavar, limpar, purificar a pessoa que está suja pelo pecado, para que a pessoa já limpa e pura possa manter a comunhão com Deus, para que tenham direito à árvore da vida, aí, ó, e possam entrar na cidade pelas portas, aí, ó, né? No céu a cidade vai ter 12 portas, 12 quer dizer elite escolhido. Ficaram de fora, ó, ficaram de fora onde? Do céu, do reino de Deus. Entendeu? Ficaram de fora os cães, pessoas que agem como os cães perversos, ruim demais. Os feiticeiros, tá falando aqui. Os que se prostituem, que só vivem na prostituição. Os homicidas, quem tira a vida dos outros, não se arrepende de ser Jesus. Os idólatras, qualquer religião que tem mais cultura. E qualquer que comete e ama mentira. Então, ficaram de fora do céu, né? Você vai aprendendo aqui, nessa aula sobre capelania fúnebre, introdução. Já lemos aqui. Aqui, dando continuidade, primeiro ponto aqui na página 4. Em verdade vos digo, quem ouve a palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, porque passou da morte para a vida. João 5,24, nós lemos também, está aqui na apostila. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno.
Jesus falando para João que estava prisioneiro na ilha de Pátimo. João ouviu, escreveu e enviou as 7 igrejas que estão na Ásia: a igreja de Éfeso, a igreja de Irmina, de Pérgamo, de Tiatira, de Sarde, de Filadélfia e de Laodiceia. Né? Está escrito: a vitória que os filhos de Deus têm assegurado sobre a morte é por causa da ressurreição de Jesus Cristo e da nossa ressurreição com Ele. Está escrito: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você vai observando aqui, né? Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, Adão. Também por um homem veio a ressurreição. Adão trouxe a morte. Jesus, que é um tipo, e agindo como antítipo, ele trouxe perdão, salvação de alma e ressurreição e vida eterna no céu. Né? Por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem por causa do pecado, assim também todos serão vivificados em Cristo. Né? Que simboliza o segundo Adão e é o antítipo. E ele é perfeito. Ele, na sua perfeição, em seu sangue derramado na cruz, ele consegue comprar para Deus os homens arrependidos, lavando as suas almas, banhando no sangue do Cordeiro. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nosso delito, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Pela graça sou salvo, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, nessa capelania aqui fúnebre, é uma capelania que tem dificuldade em administrar ela. Temos que admitir que nós somos frágeis, pequenos e limitados. Mas com a ajuda de Deus, a graça de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a gente consegue a capacitação para poder. Por que eu digo dificuldade? Quando, fazendo uma ilustração aqui, um exemplo. Quando nasce um bebê, uma criança, todos estão felizes, a família, parentes, conhecidos, amigos. Quando chega aniversário, todo mundo também está feliz. Quando chega casamento, noivado de casamento, também todo mundo está feliz. Quando chega a comemoração de umas bodas de ouro, de prata, ou qualquer outra boda, as pessoas estão felizes. E a gente tem que se alegrar com os que se alegram, a gente vai feliz também. Mas quando chega a notícia da morte, a gente sabe que a morte, ela traz dor, tristeza e leva o homem ao luto. Né? E outra coisa importante, quando Deus criou Adão e Eva, Deus não criou com um propósito de morte. Porque se Adão e Eva obedecessem sempre, eles iam viver para sempre. Eles trocaram sempre por uma rebelião, né, contra Deus, desobedeceram a Deus, e Deus já tinha avisado. Né? De tudo aqui, Deus, quando criou Adão, criou a Eva, criou Adão do pó da terra, criou a Eva da sua costela, criou um jardim chamado Éden, que simboliza paraíso, delícia de Deus aqui na terra. Né? 4 rios banhavam o jardim do Éden: Gion, Pison, Tigres e Eufrates, um território rico em pedras preciosas e em ouro. Né? Tudo que Adão e Eva queria, tinha. Tudo que desejava, tinha. Mas havia uma exceção, uma proibição de Deus para poder testar a fé e a obediência contínua de Adão e Eva. De tudo aqui pode lavar e usufruir, mas do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, não toca, não come, que o dia que tocar e comer, certamente morrerá. Não comereis, que o dia que comer, certamente morrerá. E, conforme a gente já conhece a história, né, o inimigo esperou um dia que a Eva estava sozinha, entrou a serpente e falou: por que tu não come? Eu não como porque Deus proibiu. Mas sabe por quê? Mexeu com a curiosidade da Eva. Por quê? Porque o dia que você comer, você vai ser semelhante a Deus, como Deus. A Eva, infelizmente, deu ouvido à serpente, que estava sendo usada pelo inimigo das nossas almas, comeu, pecou, deu para o seu marido, ele comeu também, os dois pecaram. Olha como é que é coisa horrível. Já depois do pecado, Deus: Adão, eu escondi porque eu estou nu. Quem falou que você está nu? A mulher que tu me deste, comeu e deu comigo também. Tu botou a culpa na mulher. Viu? E Eva, o que você fez? A serpente me enganou. Então, essa situação todinha.
né? Mas com isso entrou o apóstolo Paulo fala, o salário, a recompensa por causa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, favor e merecido da graça, gratuito de Deus, é a vida eterna para quem crê em Jesus. Então, crê em Jesus. Então, a cerimônia, logo você recebeu a notícia de que alguém morreu, né? Procura, né, orar pela essa família, pelos parentes, para que o Espírito Santo de Deus Consolador possa confortar, consolar, iluminar. Procura pegar informação se a pessoa tinha um plano funerário, a qual funerária cobre tudo. Se não tinha também, a igreja, se a família tem condição de fazer, de arcar com as despesas de cerimônia fúnebre, se não tiver, chama também os irmãos da igreja, faz uma coleta de ofertas para poder ajudar essa família. A família entrou em luto, a gente tem que ajudar ela no luto, né, durante esse luto, durante a cerimônia fúnebre e depois também prestar ajuda à família, né, realizando visitas, orações, leitura da palavra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a cerimônia fúnebre, que tem pessoas que não frequentam a igreja evangélica, tem outras pessoas, às vezes, que não gostam da igreja evangélica e que vai estar presente numa cerimônia fúnebre porque morreu uma pessoa que ela ama, que ela tem uma amizade, que ela tem uma afinidade. Então, a gente tem que ter sabedoria, né? Cumprimentar todos com a paz do Senhor, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, meus sentimentos de pesar, de tristeza, né? Fala o nome da pessoa que veio a falecer, que veio a óbito, mesmo se eu não souber, nota no papel, né? Começa a cerimônia fúnebre sem pedindo autorização da família. Se o seu também for 3 horas da tarde, vê se você consegue chegar meio-dia, cumprimentar as pessoas, a paz do Senhor, meu sentimentos de pesar, né? Uma hora, 2 horas antes, com a permissão da família, posso iniciar a cerimônia fúnebre, sempre começa com oração, deve haver a oração do Pai Nosso, que é a oração universal. Havia fazer uma cerimônia fúnebre, comecei a cumprimentar a todos com a paz do Senhor, meus sentimentos de pesar, de tristeza, minha oração que o Espírito Santo conforte, console e fortaleça a todos, e vamos fazer a oração do Pai Nosso. E quando eu orava o Pai Nosso, eu de olhos abertos, que o obreiro sempre faz a obra de olhos abertos, eu pude observar que pessoas não cristãs estavam orando também o Pai Nosso também. As lágrimas já estavam correndo. Depois da oração, teve um momento, com a permissão, pode cantar 1 ou 2 hinos, cantamos 1, 2 hinos, né? Hinos que fala conforme, tem na harpa cristã, se tu minha alma a Deus suplica, e não recebe, mas confiando fica. Tem outros hinos também que fala também sobre, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos de um bom Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, eu vou para a glória com meu Jesus que vivo está, né? Lê também, faz uma de oração, 1 ou 2, 3 hinos, algumas pessoas da família, cristão, não cristão, tá com a oportunidade de falar, de dar um testemunho, entendeu? Se a pessoa não for cristão, nunca diga que a pessoa foi para o inferno. Se a pessoa não foi cristão, a cerimônia fúnebre é para quem está vivo. Porque diz em Hebreus 9, 27, aos homens estão ordenados a morrer uma vez só, depois segue o juízo. Então a cerimônia fúnebre, uma cerimônia bíblica, espiritual, onde a gente ora, a gente lê a palavra, a gente canta os hinos, né, pedindo a Deus que através da palavra, da oração, o Espírito Santo venha abraçar a família, confortar, consolar e dar força e graça muito difícil. Amém? Faz a cerimônia fúnebre, né? 1 hora, 2 horas antes do pessoal do cemitério vir para poder fechar o caixão e depois que terminar também a cerimônia fúnebre, cabe à igreja, os obreiros, capelões, né, se colocar à disposição da família para poder, daqui uma semana, um mês, se a família aceitar, um culto no lar, uma oração no lar, uma ministração da palavra, um estudo bíblico, amém? E assim que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se precisar de mais alguma informação em cima de capelania, que aqui é um estudo, uma aula resumida, fala comigo. Meu celular é 21 96971 5267. Fala comigo, não sei muito, mas dentro do meu pouco, eu vou procurar te ajudar e transmitir os ensinamentos da palavra de Deus. E outra coisa importante, cerimônia fúnebre como nas outras, sem constrangimento, sem forçar, eu quero fazer o apelo. Alguém aqui nessa hora quer aceitar Jesus como seu Salvador para ser abençoado na terra e ter a salvação da alma e vida eterna no céu. Amém. Então faço o apelo.
Se a pessoa aceitar, apresenta a pessoa a Deus e pega o nome e ajuda essa pessoa a se fortalecer, a crescer e se firmar na fé cristã. Fica com Deus e Deus te abençoe. Em Jesus, encerramos agora.